gente. Hoje é dia 22 de junho. A professora vai enviar para vocês a aula de Educação Física no link lá no grupo da nossa sala. E vamos à nossa aula? Abram aí, gente, no livro interdisciplinar de vocês. Vamos para a nossa aula de ciências. Página 75. Vamos lá? Leia o texto sobre a utilização do chocalho pelos indígenas. Depois, responda as questões. Pode ser feito da cabaça recheada de sementes, paus, ossos, pedrinhas. Pode ser amarrado ou preso ao corpo. Os movimentos do corpo fazem-no soar. Quando está separado do corpo, o tocador o faz soar com as mãos. Nesse caso, ele possui um cabo. Daniel Munduruku, Coisas de Índios, São Paulo, Cálice 2000, página 58. Vamos lá. Que materiais os indígenas usam para fazer o chocalho? Aí vocês vão olhar aí no texto e vão responder. Eles usavam a cabaça, sementes, paus, ossos e pedrinhas. B. Quais são as duas maneiras de usar o chocalho? São amarrado ao corpo e pode também ser tocado com as mãos. Os diferentes povos indígenas conseguem produzir sons com flautas e chocalhos. Mas o que é som? O som é uma onda que se espalha pelo ar e é produzido pela vibração de um material. Por exemplo, quando batemos em um tambor, a sua vibração produz ondas sonoras. Percebemos os diferentes sons do ambiente por meio das orelhas, que são os órgãos da audição. Isso acontece porque as ondas sonoras fazem vibrar uma membrana que existe dentro da orelha. Por meio da audição, percebemos o som, identificamos de onde ele vem e distinguimos o som grave do som agudo e o som fraco do som intenso. Como os sons são produzidos? Os sons são produzidos pela vibração de um material, certo? Como percebemos os sons ao nosso redor? As ondas sonoras fazem vibrar uma membrana que existe dentro da orelha, permitindo que o corpo perceba o som. Língua portuguesa. Vocês receberam aí o livro Ler e Escrever? Quero que vocês abram na página 13. Eu vou fazer para vocês a sequência didática pontuação. Primeiro, a gente vai fazer a apresentação da sequência didática, certo? Atividade 1. Conhecendo a sequência didática. Nessa atividade, seu professor irá apresentar a sequência didática de pontuação para você aprender ainda mais sobre o uso dos sinais de pontuação ao reescrever um conto. Por isso, você e seu professor poderão conversar sobre alguns sinais que vocês conhecem, sua função, seus diferentes tipos e suas diversas possibilidades de uso. Etapa 2. Leitura e análise do conto com foco na pontuação. Essa etapa apresentará a você e seus colegas o conto Chapeuzinho Vermelho, propondo que pensem nas pontuações utilizadas. Para isso, você fará os estudos sempre com o auxílio do seu professor. Então, vamos lá. A professora vai fazer a leitura do conto Chapeuzinho Vermelho, que foi escrito originalmente pelos irmãos Grimm. Vamos lá. Era uma vez, numa pequena cidade, às margens da floresta, uma menina de olhos negros e cabelos louros cacheados, tão graciosa quanto valiosa. Um dia, com um retalho de tecido vermelho, sua mãe costurou para ela uma curta capa com capuz. Ficou uma belezinha, combinando muito bem com os cabelos louros e os olhos negros da menina. Daquele dia em diante, a menina não quis mais saber de vestir outra roupa, senão aquela. E com o tempo, os moradores da vila passaram a chamá-la de Chapeuzinho Vermelho. Além da mãe, Chapeuzinho não tinha outros parentes, a não ser uma avó bem velhinha que nem conseguia mais sair de casa. Morava numa casinha no interior da mata. De vez em quando, ia lá visitá-la com sua mãe e sempre levavam alguns mantimentos. Um dia, a mãe da menina preparou algumas broas, das quais a avó gostava muito. Mas quando acabou de assar os quitutes, estava tão cansada que não tinha mais ânimo para andar pela floresta e levá-las para a velhinha.
Então chamou a filha. Chapeuzinho Vermelho, vá levar essas broinhas para a vovó, ela gostará muito. Disseram-me que há alguns dias ela não passa bem e com certeza não tem vontade de cozinhar. Vou agora mesmo, mamãe. Tome cuidado, não pare para conversar com ninguém e vá direitinho, sem desviar do caminho certo. Há alguns perigos na floresta. Tomarei cuidado, mamãe. Não se preocupe. A mãe arrumou as broas em um cesto e colocou também um pote de geleia e um tablete de manteiga. A vovó gostava de comer broinhas com manteiga fresquinha e geleia. Chapeuzinho pegou o cesto e foi embora. A mata era cerrada e escura. No meio das árvores, somente se ouvia o chiurear de alguns pássaros e, ao longe, o ruído dos machados dos lenhadores. A menina ia por uma trilha quando, de repente, apareceu-lhe na frente o lobo enorme, de pelo escuro e olhos brilhantes. Olhando para aquela linda menina, o lobo pensou que ela devia ser macia e saborosa. Queria mesmo devorá-la num bocado só, mas não teve coragem, temendo os cortadores de lenha que poderiam ouvir os gritos da vítima. Por isso, decidiu usar de astúcia. Bom dia, linda menina, disse com voz doce. Bom dia, respondeu Chapeuzinho Vermelho. Qual é o seu nome? Chapeuzinho Vermelho. Um nome bem certinho para você. Mas diga-me, Chapeuzinho Vermelho, onde está indo assim tão só? Vou visitar a minha avó, que não está muito bem de saúde. Muito bem, e onde mora sua avó? Mais além, no interior da mata. Explique melhor, Chapeuzinho Vermelho. Numa casinha com as venezianas verdes, logo após o velho engenho de açúcar. O lobo teve uma ideia e propôs. Gostaria de ir também visitar sua avó doente. Vamos fazer uma aposta para ver quem chega primeiro? Eu irei por aquele atalho lá abaixo e você poderá seguir por este. Chapeuzinho Vermelho aceitou a proposta. 1, 2, 3 e já! Gritou o lobo. Conhecendo a floresta tão bem quanto seu nariz, o lobo escolhera para ele o trajeto mais breve e não demorou muito para alcançar a casinha da vovó. Bateu a porta o mais delicadamente possível com suas enormes patas. Quem é? Perguntou a vovó. O lobo fez uma vozinha doce para responder. Sou eu, sua netinha, vovó. Trago broas feitas em casa, um vidro de geleia e manteiga fresca. A boa velhinha, que ainda estava deitada, respondeu. Puxe a tranca e a porta se abrirá. O lobo entrou, chegou ao meio do quarto com um só pulo e devorou a pobre vozinha, antes que ela pudesse gritar. Em seguida, fechou a porta, enfiou-se embaixo das cobertas e ficou à espera de Chapeuzinho Vermelho. A essa altura, Chapeuzinho Vermelho já tinha esquecido do lobo e da aposta sobre quem chegaria primeiro. E andando devagar pelo atalho, parando aqui e acolá, ora era atraída por uma árvore carregada de pitangas, ora ficava observando o voo de uma borboleta ou ainda um ágil esquilo. Parou um pouco para colher um maço de flores do campo, encantou-se a observar a procissão de formigas e correu atrás de uma joaninha. Finalmente, chegou à casa da vovó e bateu de leve na porta. Quem está aí? Perguntou o lobo, esquecendo de disfarçar a voz. Chapeuzinho se espantou um pouco com a voz rouca, mas pensou que fosse porque a vovó ainda estava gripada. É Chapeuzinho Vermelho, sua netinha. Estou trazendo broinhas, um pote de geleia e manteiga bem fresquinha. Mas aí o lobo se lembrou de afinar a voz cavernosa antes de responder. Puxa o trinco e a porta se abrirá. Chapeuzinho Vermelho puxou o trinco e abriu a porta. O lobo estava escondido, embaixo das cobertas, só deixando aparecer a touca que a vovó usava para dormir. Coloque as broinhas e a geleia e a manteiga no guarda-comida, minha querida netinha. E venha aqui, até minha cama. Tenho muito frio e você me ajudará a me aquecer um pouquinho. Chapeuzinho Vermelho obedeceu e se enfiou embaixo das cobertas, mas estranhou o aspecto da vovó. Antes de tudo, estava muito peluda. Será efeito da doença? E foi reparando. Ó, vovozinha, que braços longos você tem. São para abraçá-la melhor, minha querida menina. Ó, vovozinha, que olhos grandes você tem. São para enxergar também no escuro, minha menina.
Ó, vovozinha, que orelhas compridas você tem. São para ouvir tudo, queridinha. Ó, vovó, que boca enorme você tem. É para engolir você melhor. Assim dizendo, o lobo mau deu um pulo e no movimento só comeu a pobre Chapeuzinho Vermelho. Agora estou totalmente satisfeito, resmungou o lobo. Estou até com vontade de tirar uma soneca, antes de retornar ao meu caminho. Voltou a se enfiar embaixo das cobertas bem quentinho, fechou os olhos e depois de alguns minutos já roncava. E como roncava! Uma britadeira teria feito menos barulho. Algumas horas mais tarde, um caçador passou em frente à casa da vovó, ouviu o barulho e pensou: olha só como a velhinha ronca, estará passando mal? Vou dar uma espiada. Abriu a porta, chegou perto da cama e, quem ele viu? O lobo, que dormia como uma pedra, com uma enorme barriga parecendo um grande balão. O caçador ficou bem satisfeito. Há muito tempo estava procurando esse lobo, que já matara muitas ovelhas e cordeirinhos. Afinal, você está aqui, velho malandro. Sua carreira terminou. Já vai ver. Enfiou os cartuchos na espingarda e estava pronto para atirar, mas então lhe pareceu que a barriga do lobo estava se mexendo e pensou: aposto que este danado comeu a vovó, sem nem ter trabalho de mastigá-la. Foi só isso. Se foi isso, talvez eu ainda possa ajudar. Guardou a espingarda, pegou a tesoura e, bem devagar, bem de leve, começou a cortar a barriga do lobo, ainda adormecido. Na primeira tesourada, apareceu um pedaço de pano vermelho. Na segunda, uma cabecinha loura. Na terceira, Chapeuzinho Vermelho pulou para fora. Obrigada, senhor caçador. Agradeço muito por ter me libertado. Estava tão apertado lá dentro e tão escuro. Faça outro pequeno corte, por favor. Assim poderá libertar minha avó, que o lobo comeu antes de mim. O caçador recomeçou seu trabalho com a tesoura. E da barriga do lobo saiu também a vovó, um pouco estonteada, meio sufocada, mas viva. E agora? Perguntou o caçador. Temos que castigar esse bicho como ele merece. Chapeuzinho Vermelho foi correndo até a beira do córrego e apanhou uma grande quantidade de pedras redondas e lisas. Entregou-as ao caçador, que arrumou tudo bem direitinho dentro da barriga do lobo, antes de costurar os cortes que havia feito. Em seguida, os três saíram da casa, se esconderam entre as árvores e aguardaram. Mais tarde, o lobo acordou com um peso estranho no estômago. Teria sido indigestão? Indigesta a vovó? Pulou da cama e foi beber água no córrego, mas as pedras pesavam tanto que quando se abaixou, ele caiu na água e ficou preso no fundo do córrego. O caçador foi embora contente e a vovó comeu com gosto as broinhas. Chapeuzinho Vermelho prometeu a si mesma nunca mais esquecer os conselhos da mamãe. Não pare para conversar com ninguém e vá em frente pelo seu caminho. Depois que nós terminamos a leitura, o que a gente vai fazer? Vocês vão pegar o caderno de arte de vocês e vão ilustrar a história do Chapeuzinho Vermelho. Gente, não esqueçam de, após fazer o desenho, pintar com capricho. Deixem bem colorido, bem caprichado. Usem várias cores de lápis de cor. Não é pintar tudo de uma cor só. Combinado? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus. Não esqueçam de enviar o vídeo da aula de Educação Física e as fotos das atividades, ok? Vem falar tchau, Samuca. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!